Eu gostaria que tu começasse se apresentando, falar um pouco da tua formação ali e tua função hoje em dia. Tá. Eu sou o Douglas, eu tenho 26 anos, eu me formei na produção multimídia em 2015, eu sou da segunda turma. Então, eu fui assim, quando as coisas ainda estavam acontecendo dentro do curso. Então, eu participei da parte de montagem do estúdio de áudio, que não existia ainda, quando chegaram as câmeras que o pessoal usa hoje. Quando eu cheguei, tudo era mato ainda, tipo assim, o pessoal estava capinando aquilo ali. O Senac ainda estava entendendo que a galera da produção multimídia é um pessoal diferente. É um pessoal que gosta de coisas criativas, de fazer post-it na parede, de fazer coisas loucas. Então, assim, a gente ainda tinha um certo tato, mas queria fazer e ficavam umas coisas assim. Então, isso é uma coisa que eu lembro bastante, que era bem complicado a gente ficar, tá, mas e se a gente fizer? E todo mundo olhava meio torto pra nós, assim, tipo, uma galera louca, tudo diferente, assim, tipo, não era quadradinho. Bom, dali eu me formei, já comecei, fui monitor de áudio no quarto semestre, da cadeira de áudio. Dali comecei já com da fotografia, comecei a entender o que eu curtia mais. Tava gostando um pouco mais das cadeiras de 3D. Aí quando a gente começou com as de fotografia, pá, é isso, cara, é isso. Eu era colega do Thiago Ifa, que hoje é professor aí do curso. Então comecei, ele me apadrinhou na fotografia, comecei a fazer assistência para ele em eventos. Então comecei depois a fotografar junto com ele. Alguns eventos menores eu comecei a fotografar para ele, como fotógrafo de equipe dele, sozinho. Comecei a fazer eventos meus, até com o equipamento dele, porque eu não tinha. Eu comecei a indo, e aí depois, quando a gente teve as cadeiras de vídeo, foi aonde eu falei, bah, é isso que eu quero fazer, sabe? É isso que eu quero fazer. Então, até tem vários projetos que a gente fez dentro do próprio Senac para começar a estudar mais isso, né? Eu me formei junto com o René, a gente fez TCC junto, então, não sei se tu já conhece ele, tu já viu, ele também é um cara que foi a fundo na fotografia, na parte visual cinemática do vídeo, né? E aí a gente começou a ver coisas como ele tinha uma visão muito mais fotográfica de cinema, e eu comecei a perceber que coisas do meu background pessoal tinham a ver com a parte de produção, a produção de set mesmo, produção do dia. E aí a gente começou a criar uma parceria muito, muito foda, assim, de, cara, rapidamente a gente conseguia entender o que cada um estava precisando e fazer as coisas muito rápido. A produção, além de tudo que a gente aprendeu, foi um laboratório para hoje, assim, até hoje a gente trabalha junto. A produtora que eu trabalho hoje, que é uma produtora de filmes e campanhas publicitárias, faz material para TV, faz material para YouTube, gerencia canais de YouTube. Então, quem me colocou que foi ele, porque ele já trabalhava aqui. É uma parceria que a gente tem há bastante tempo e que eu conhecia isso, sabe? Então, também é uma coisa muito, muito massa, assim. É bem massa, meu. Uma coisa que o pessoal sempre tem medo, assim, é quando, eu não sei desenhar, não sei fazer nada, assim, Uhum. né? Quando tu entrou no curso, tu tinha alguma noção do que ia ser ou foi lá que tu aprendeu mesmo? Cara, não tinha noção de nada, velho. Tinha noção assim, ó. Eu trabalhava com a minha prima, que fazia essas. Tinha uma loja dessas de shopping, que faz caneca e camiseta com foto, umas coisas assim. E eu Uhum. tava aprendendo a mexer em Photoshop e Corel. E aí, tipo assim, nossa, isso aqui é muito tri. Ela, ó, tem um curso. Ela me mostrou assim, ó, tem um curso do Senac aqui que eles estão abrindo vaga, quem sabe. Tava no ensino, me formando, assim, no terceiro ano. E aí eu já comecei a pesquisar e quando eu saí, me formei no ensino médio, já entrei no... Entrei assim, quase que eu não entro, porque eu entrei quase como na segunda chamada quase do curso. E aí eu entrei assim, e foi onde eu comecei a descobrir, tipo, desenho eu nunca me dei bem, web eu tava meio ali também, aí foi meio que indo. Até o quarto semestre, cara, eu te digo assim que no terceiro teve de áudio, que é onde eu comecei a me entender mais, porque eu já gostava de música, não toco nada, mas eu gostava da parte estrutural, assim, de estúdio, de organização, nessas coisas assim. E eu comecei a curtir isso, e dali que eu comecei a entender que o meu caminho, na verdade, era o audiovisual. Foi dali, foi durante o curso que eu me encontrei nessa área, mas quando eu entrei eu não tinha ideia de que eu ia vir para isso hoje. Não fazia ideia, assim. Sim, te entendo, velho. Eu cursei jogos e foi Uhum, mais ou menos a mesma história, assim. Eu desenhava já, sim, sabia algumas coisas que eu gostaria, mas eu fui gostar mesmo de muita coisa dentro dos jogos, assim. Aprender uhum, 3D, aprender animação, né? Eu não sabia nada. sim. Lá dentro que eu fui aprendendo e foi bem assim, terceiro semestre pra frente eu comecei a gostar mesmo das coisas, assim. Até ali eu tava meio. Sim.
Mas é bom, é bom. Bom ter essas noções, assim. Quando tu estava estudando ainda, assim, o que que tu tentou fazer para dar início na carreira que tu tem hoje agora? Tu já pensava em estar nessa área? Cara, quando a gente começou a fazer os vídeos, assim, começou a trabalhar com câmera na mão, assim, e a gente ia na sala, começávamos exercícios de vídeo. Ah, tem que fazer uma fotinho, uns vídeos de alguma coisa. E a gente começava, cara, a gente podia fazer um troço diferente, cara. Olha o tamanho desse prédio. A gente tem muita turma acontecendo. Vamos, sei lá, invadir uma sala de aula e filmar a galera fazendo. E já mostra pra eles o vídeo depois, e eles têm material pra eles, e aí a gente tem coisa nossa filmando pessoas, sabe? E a gente começou, eu lembro que a gente conversou com uma professora de moda, coordenadora de moda, e eles estavam fazendo um exercício, assim, a gente pediu para entrar na sala e filmar. A gente entrou filmando, assim, já ninguém entendeu nada que estava acontecendo. E aí eu lembro que, como eu já tinha um pouco de evento, eu já tinha um pouco mais de cara de conversar com as pessoas que eu não conheço, com câmera e tal. E aí eu pedi para os guris, parei. Gente, olha só, nós estamos no curso, a gente está fazendo um exercício, então a gente só quer filmar, isso aqui não vai para lugar nenhum. Se vocês quiserem, a gente pode mandar para vocês, mas é só uma brincadeira, a gente quer filmar vocês. Aí, uau, o pessoal relaxou, assim, aí começou, olha só, isso aqui é tri, e começaram a chamar a gente. Aí a gente montou um videozinho bem básico, assim, acho que deu uns 15, 20 dias eles tinham uma apresentação disso e era um desfile, em sala mesmo. E os alunos vieram chamar a gente, cara, olha só, a gente vai fazer um desfile daqui, vocês não querem filmar? Vocês não querem fazer um negócio tri, assim? A gente filmou todo o desfile. Uma das gurias fez o TCC e aí chamou eu e o Renê para filmar, porque ela gostou do que a gente estava fazendo. E dali a gente, cara, a gente consegue fazer isso, tá ligado? Então, tipo assim, de uma brincadeira que a gente foi fazendo, uma das alunas pagou a gente para fazer um TCC dela, filmar o TCC e fazer o vídeo autoral dela, né? Dentro do que ela queria. Então a gente fez reunião com ela, com a professora. O Cabral deu muita ajuda para nós, assim, questão de equipamento que a gente usava do Senac, sala para a gente usar de tarde para ficar editando. A gente começou a fazer, a gente teve outros projetos que a gente fez aí dentro da produção também, que era o Gente que Cuida da Gente, é um projeto que ainda está no canal de produção multimídia no YouTube. A gente entrevistava pessoas, os funcionários do Senac, tipo o cara que da limpeza, o cara que cuida das chaves, a gente começou a entrevistar isso. E a gente começou, cara, olha que massa que a gente está conseguindo estudar o que a gente quer fazer. É interessante tu começar a ver os teus defeitos e o que tu precisa melhorar. Tipo, eu fazia parte de entrevista, porque eu era mais solto de conversar com as pessoas. Eu vi que eu gostava disso e que a fotografia era uma possibilidade de conseguir conversar com pessoas diferentes. E a gente começava, então, a estudar a fotografia e cinema dentro, e tentando melhorar isso cada vez. Tipo, tinha problema de áudio que a gente não sabia regular, aí tinha que estudar áudio. A gente começava, tipo, estudando várias coisas juntas, a gente conseguiu ir melhorando aos poucos, e aí hoje a gente já consegue, cara, a gente está trabalhando numa produtora grande, o Renê também, então a gente conseguiu evoluir muito aí dentro, muito assim, só por colocar a cara para fazer. O nosso TCC, a gente tinha que entregar um vídeo, era o nosso TCC, o resto tipo, a gente fez a trilha sonora dele, a gente compôs, fez a fotografia, fez todo o vídeo, o roteiro. Na entrega do TCC, a gente entregou mais um vídeo, a gente entregou 2 no TCC, então, porque a gente conseguiu criar uma capacidade de produção muito rápida, e ainda auxiliamos a produção de mais 3 grupos que estavam fazendo o TCC com vídeo e também estavam se perdendo um pouco por falta dessa experiência que a gente tinha criado. Então a gente pediu ajuda e a gente fechou o resto de horas que a gente tinha para completar, assim, de horas complementares, só ajudando, auxiliando, dando tipo uma mentoria para outros colegas que precisavam também. Então é uma coisa assim que, cara, se é um conselho, que não sei se é um momento, teremos isso mais à frente. Pode falando, velho. Se é um conselho, cara, suga o que tu puder, sabe? É muita coisa, porque eu vejo, não sei se ainda hoje tem a mesma abertura com o pessoal poder usar a sala, poder fazer as coisas. Cara, faz, sabe? Tipo, pô, eu tava pensando em fazer um vlog. Meu, pede uma câmera pro professor e vai filmar no estúdio, sabe? Aprende a lidar com luz, aprende a lidar com áudio. Quando for fazer em casa, tu vai ter outra dificuldade, mas tu já entendeu como é que funciona. Tu já entendeu como é que é o processo para aquilo sair do papel. E isso é muito bom, cara. Sim, cara, é uma baita dica mesmo. Mesmo porque é bom até que tu tenha os professores pra te auxiliar, né? Se tu errou alguma coisa, Sim, né? Tu tá ali pra errar, na verdade, né? Tá ali pra exatamente, ver o que exatamente, tem que fazer e exatamente. tal. Então, é muito bom. E acho que ainda tá assim, eu acabei de começar ali no multimídia, né? Então não tem ainda muita Uhum. interação, ainda teve coronavírus, então
piorou a Sim, situação pra mim, assim, né? Pra mim entender como é que funciona tudo. Mas o Paulo, nossa, ele me levou, parecia ser tudo muito aberto, assim, né? Tipo, olha as salas, sim. não sei o quê, pode pegar e piriri. Deu, muito legal, parece ser bem divertido mesmo o curso. Eu era monitor de áudio, então eu tinha acesso às salas de áudio e o estúdio. Como a gente fazia muita coisa, e a gente tinha essa de querer produzir coisas, na época era o Franz o coordenador, e o Franz tinha autorizado com a direção, tudo, para que eu e o Renê, mesmo ele não sendo monitor, mas a gente estava sempre junto, que a gente tinha acesso a todas as salas de produção multimídia. Qualquer sala da produção multimídia a gente podia ter acesso como um professor. Eu preciso ir na sala do primeiro semestre. Cara, pega a chave e vai, sabe? A gente sabe que vocês estão criando coisas. Então, claro, tu não pode chegar do nada e querer ter essa liberdade. É uma coisa que tu precisa construir um respeito para poder fazer isso. Até hoje, ano passado, eu precisei de uma ajuda de questão de luz, uma coisa que eu queria gravar tipo, o Cabral falou, cara, vem aqui que se tu conseguir fazer aqui, tu é formado, mas tu é nosso, sabe? Então vem. Então, tipo, cara, depois de tudo isso, eu tô formado há quase 4 anos, acho que já fechou 4 anos, e eu ainda tenho essa amizade com os professores e ainda tenho todo esse apoio que o pessoal ainda dá, sabe? Então, tipo, tu cria um laço com o pessoal de tu poder fazer, continuar produzindo coisas. Isso é muito bom, isso é muito bom. Sim, acho que foi de todos que eu conversei até agora, assim, uma das unânime que eu ouvi das pessoas é que eles sempre fizeram algo na faculdade, né? Às vezes o pessoal pensa Sim, também, ser monitor, o que que eu vou ganhar sendo monitor? Cara, tu não vai ganhar nada, tu vai ganhar muita experiência só, né? Tu vai ganhar ser reconhecido, tu vai ganhar networking em sim, si, né? Tu conhece pessoas. E acho que a maior dica até agora de todos que eu conversei é networking, né? Tu conhecer pessoas, que as pessoas vão te exatamente, levando cara, para certos pontos. exatamente. Cara, e tipo assim, dentro dessas TCCs aí que a gente ajudou o pessoal a fazer, que a gente deu um auxílio, ou era tipo, uma dica, a gente virou uma referência dentro do TCC no quinto semestre, quarto e quinto semestre. Então todas as pessoas que estavam pensando em trabalhar com vídeo conversavam com a gente. Nem que sejam, tipo, para dar uma dica, ou a gente pedindo dicas, mas como a gente já estava produzindo bastante coisa, as pessoas iam, como é que vocês fazem? Como é que isso aconteceu? Tu pode dar uma ajuda pra gente? A gente vai gravar em tal lugar, tu acha que a gente precisa de luz, tu acha que não? A gente cria um networking muito grande e as pessoas começam a te olhar de uma forma diferente. Isso é bom para ti, tu te sente bem, tu te sente valorizado com isso, tu te sente tipo, porra, cara, isso que eu tô fazendo de ficar aqui, de testar muita coisa, me dá a experiência de poder ensinar alguém, sabe? Então, tipo, hoje talvez eu já poderia, não digo dar uma aula, mas eu poderia ter um workshop prático de coisas que eu aprendi durante o curso. Claro, hoje eu já tenho uma bagagem maior para trabalhar numa produtora, para ter outro tipo de bagagem. Mas no final do curso, eu já poderia ter esse tipo de experiência só de coisas que eu testei dentro aí do Senac. Sem nada, sem nada. Tipo, um cliente, cara, eu quero testar, eu tenho uma ideia, eu quero fazer. Dá para fazer? Fala com o professor. Pede uma câmera, pede não sei o quê, e faz. E se der errado, pede ajuda pro professor. Não sei fazer? Ele não sabe. O professor também não sabe te ajudar? Cara, vai pro Google, vai pro YouTube. Mais da metade das coisas que eu aprendi, tu aprende no YouTube. Tudo tu aprende no YouTube. Então, o professor, ele tá aí para ele te dar uma direção. Cara, ó, é isso aqui, esse aqui é o equipamento que talvez básico tu vai precisar, tu vai usar um Premiere, tu vai usar isso aqui. Tu quer ir além? Tu consegue sentar com o professor de canto, olha só, fiz isso, eu quero ir mais. O que tu me diz? Para onde que eu vou? E isso o Cabral fez muito comigo, pelo menos, comigo e com o Renê na época. A gente tinha as coisas na aula, a gente, tá, beleza, eu entendi que isso aqui é uma base para que tu consiga concluir as coisas. Mas a gente quer fazer isso, a gente quer trabalhar com isso. Qual é o próximo passo que eu preciso dar em cima desse projeto? Tu precisa dar uma estudada em tratamento de cor, em um roteiro um pouco mais trabalhado. A gente ia atrás. Pô, a gente fez isso. Mostrava para ele, cara, vocês estão no caminho, talvez isso aqui tu pode mudar, pode estudar um pouquinho mais desse pedacinho. E aí ele vai te guiando. E isso vai te construir como um profissional.
Hoje eu faço muito mais produção. Produção é uma coisa que não ensinam na produção multimídia. A parte de produção de set mesmo. Mas é uma coisa que eu descobri que eu sei fazer fazendo a parte de vídeo e testando coisas. Hoje eu faço evento, trabalho com fotografia de casamento, vídeo, faço vídeos autorais, vídeo para empresa, faço foto de tudo um pouco. Mas tudo isso eu construí testando. E as pessoas, eu vejo que o pessoal tem muito medo de testar. Não sei se é isso que eu quero fazer, não sei. Cara, não sabia se eu ia trabalhar com vídeo. E eu descobri porque eu tentei. Tipo assim, cara, te junta com os 2, 3 amigos e faça. Eu acho que isso é uma coisa que eu me arrependo de talvez não ter começado a fazer isso antes. Isso é o mais importante, né, meu? A faculdade é justamente para isso, para tu tentar alguma coisa e tentar se achar lá, né? Exatamente. Tá estudando e justamente, né, o professor tá ali para te dar um norte e o YouTube tá ali para te focar em algo, né, cara? Nossa, eu aprendi muito em YouTube, muito mesmo, assim. Sim. Tem muita coisa, né? E uma coisa que o pessoal que eu vejo, alguns colegas meus até tinham, tipo, cara, eu entrei aqui porque eu quero design. Fotografia eu vou fazer meio assim porque eu quero design. Cara, dá uma olhadinha na fotografia. Talvez a fotografia vá te dar uma visão do teu design diferente. Uhum. Talvez tu vá pegar um pouco daquela fotografia, questão de enquadramento, luz, composição de foto, que isso vai te agregar também ao design. E talvez tu fazendo a fotografia, ou enfim, web que seja, alguma outra cadeira que não seja o que tu entrou para fazer, talvez tu indo nela, tu descubra algo que tu nem sabia que tu curtia, sabe? Tipo, eu entrei para parte de gráfica, parte de design, realmente. Eu queria entender um pouco melhor para poder criar artes com a loja da minha prima. Para poder auxiliar ela melhor, talvez ter um cargo um pouco mais relevante dentro da loja. No segundo, terceiro semestre, eu saí da loja dela porque eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu fui para outra área. Tu não pode ter medo também de arriscar mudar, sabe? Mesmo que tu esteja já trabalhando na área, que seja algo que tu realmente goste, mas olha com carinho para tudo, sabe? Mesmo que talvez isso não te sirva para nada. Mas é interessante tu ter uma visão um pouquinho diferente das coisas. Sim. Muita coisa se complementa, na verdade, né? Tu Exatamente. várias coisas, mas elas se complementam. É bem importante. Esse foi o primeiro trabalho teu, assim? Tu teve algum trabalho anterior? Não, eu já trabalhei. Essa é a minha terceira produtora já. Então eu saí do Senac e eu fui trabalhar com videoaula. Então eu estava de estágio ainda. Então eu estava durante o TCC, eu saí da monitoria, fui fazer um estágio. Fiquei nesse estágio uns 6, 7 meses, assim, aí eu saí. Fui trabalhar numa produtora, uma produtora pequena, assim, tinha alguns canais de YouTube, fazia algumas animações. Eu não me adaptei muito bem, algumas coisas éticas da empresa eu não me adaptava um pouco à política dela e eu não me sentia bem, então eu pedi para sair. Passei 1 ano e meio fora da área, assim, trabalhando com outras coisas que eu não gostava e aquilo destruiu a minha saúde mental. E é onde eu decidi que eu não poderia mais fazer isso. Tipo assim, cara, eu estudei para isso, eu descobri que eu gosto de fazer isso, eu preciso achar uma maneira de voltar a fazer isso. E aí eu voltei a fazer freela, voltei a tentar fazer coisas sozinho e consegui, com trabalhos autorais, entrar numa produtora. E dessa produtora eu vim para essa que eu tô hoje. Depois de que eu coloquei que isso aqui é o que eu gosto de fazer, que isso aqui é o que me faz sentir bem, e que outras coisas... Não que outras coisas eu não vá me sentir bem fazendo. Isso aqui, dentro de tudo que eu faço, isso aqui é o mais completo, eu preciso voltar para isso. Então, tudo que envolve o mais próximo dessa produção é o que eu me sinto mais feliz fazendo, digamos assim. Como é que tu acha que tu arranjou esses empregos, assim? Tu fez um portfólio, tu foi atrás, tu mandou currículo, as pessoas vieram até ti? Cara, de tudo um pouco, na verdade. Eu tenho um portfólio muito básico, então, assim, é um portfólio que praticamente tem ensaios autorais voltado ao vídeo sensual, ensaio sensual, que as pessoas estão muito, uma onda muito forte de fotografia, e eu, como gostava de vídeo, eu tentei adaptar uma linguagem para o vídeo. Funcionou um pouco, mas hoje eu olho os meus vídeos antigos e eu vejo que tinha pouco amadurecimento meu, não técnico, pelo contrário, eu tinha muita técnica e pouco feeling, pouco sentimento.
Com o tempo agora eu amadureci, tanto que eu pedi autorização para uma das modelos, abri a primeira modelo, e eu reeditei o vídeo dela, e eu tenho esse print salvo na minha nuvem, assim, que é uma coisa que ela falou, cara, eu tinha gostado daquele vídeo, mas hoje eu me vejo. Porque tu fica preso no técnico. O enquadramento estava perfeito, a luz, a cor, a música, estava tudo lindo. Mas não tinha a ver com ela, tinha a ver comigo. E aí isso mudou. Então, dentro disso, quando as pessoas começam a ver o teu portfólio, começam a te conhecer, e dentro das entrevistas que eu ia fazendo de emprego, as pessoas... Aqui onde eu estou hoje, eles não me pediram currículo. Eles me chamaram para um freela, eu vim, fiquei mais do tempo que eu precisava, fiz coisas que eu não precisava, mas fiz o que eu achei que eu tinha que fazer. O que eu achei que eu tinha que fazer naquele momento. Me chamaram para outro, mesma coisa, tempo depois, cara, tô precisando de um cara para fazer isso, isso e isso. Eu gostei de te trabalhando aqui, gostei do teu perfil, quer vir trabalhar para mim? E eu tô aqui hoje. Eu já tô aqui há 6 meses. Hoje eu sou praticamente o gerente de equipamentos e produção. Tudo que acontece de produção que está sendo gravado, está sendo rodado, eu estou envolvido, nem que seja para gerenciar o que está entrando e saindo de equipamentos, o que está do fora, o que está aqui, ou acompanhando pelo menos a parte técnica. Sim. Essa já vai ser uma pergunta também. Qual é o teu trabalho atualmente mesmo, assim? O que tu faz aí nessa empresa daí? O que eu faço aqui hoje é a parte de produção e captação de estúdio, né? Então a gente faz hoje muitas coisas no estúdio por conta do coronavírus, então a gente não está fazendo muitas coisas fora, né? Só canais pequenos que são feitos em casa, então a gente vai com a equipe reduzida, que são 2, 3 pessoas, e faz a captação, então organização de todo equipamento, o que tem que levar, o que não vai, monta a luz, desenha, grava, traz para cá e então separa. Então eu tenho aqui na produtora hoje, a gente tem 3 editores. Eu sou um deles, o que menos edita, que tem menos produtos, e os outros são mais editores. Então cada um tem os seus canais que gerencia. Então a gente tem canais de culinária, canais de moda, vários canais. Então cada um tem os seus pacotes. Eu tenho 2. São os que eu gerencio, porque como eu passo mais tempo gravando ou gerenciando as coisas do estúdio, eu não consigo ficar muito tempo aqui dentro. Então eu tenho um pacote menor. Quando os meus vídeos atrasam, eu acabo avisando os guris, preciso que tu termine tal vídeo, porque eu não vou dar conta. Mas o que eu mais faço aqui hoje é a parte de captação e produção, assim, de montagem, não digo o cenário em si, mas o pessoal vem e monta o cenário e agora tem que montar a luz, posicionamento de câmera. Essa câmera vai pegar tal parte, essa aqui vai pegar tal parte, isso aqui tem que botar um microfone, essas coisas assim. Digamos assim, as minhas maiores atribuições. Bem massa, velho, bem massa. Tu é o diferenciado, então, entre eles, na verdade. Eu faço meio híbrido, assim. Bem híbrido entre a edição, e isso é muito bom porque tu consegue ter de tudo um pouco. Claro, a minha edição não é tão boa quanto a deles. Isso é óbvio, isso é claro, e é muito importante também tu ter a maturidade de dizer, cara, tu é um editor muito melhor que eu. Isso aqui eu não sei fazer. Tu me dá uma mão e me ensina como é que faz, ou faz pra mim. Beleza. Ter essa conversa, e isso aqui dentro a gente é muito aberto quanto a isso. Então tem um editor aqui que ele tem 20 anos de experiência. Não tem como você equiparar, eu não posso dizer para ele, cara, tu tá editando errado. Talvez a linguagem que ele tá editando seja uma linguagem que eu não use. Mas ele sabe o que ele tá fazendo. Em algum momento. Mas isso são coisas que a gente vai conversando e acaba se entendendo. Com certeza, eu acho que tu pode dar dica para eles, mas tu vai receber muito mais dicas do que dar, né? Muito. Cara, tinha funções que eu nem sabia que tinha no Premiere, assim, que são básicas para uma edição rápida, e eu fazia uma baita de uma volta, e o cara, não, aperta esse botão aqui que ele faz isso. Eu falei, mentira. Não, eu sou muito burro. Pois é, tu disse que não tem um portfólio, né? Tu não criou muita coisa assim. Eu tenho um portfólio, mas ele tá bem reduzido, digamos assim, porque eu coloco coisas que realmente... hoje, o que eu gosto na minha área autoral, que são as coisas que eu realmente gosto de fazer, estão voltadas mais à área da moda. Então, a área da moda geralmente envolve uma campanha, envolve um vídeo institucional de uma menina que tem uma marca de roupa ou que quer fazer alguma coisa relacionada a ela como modelo. E a maioria das vezes isso eu não posso postar.
porque é uma coisa mais pessoal. Eu tenho no meu Vimeo, eu tenho ensaios, vídeo de casamento, eu tenho ensaios fashion, eu tenho vídeo de Dia dos Pais de uma empresa que eu fiz, tem um pouquinho de cada. Mas os vídeos que eu faço hoje para essas pessoas acabam eu não podendo postar, ou são coisas que acabam o que a empresa precisa na linguagem deles não é bem o que eu gostaria de usar. Então eu teria que refazer tipo uma versão do editor, um corte do diretor para poder colocar ali. E aí, por preguiça mesmo, eu não faço. Então eu tenho essa meia-culpa de que o meu portfólio está desatualizado por culpa minha. Sim. Essa também, voltando, só para falar, Uhum. de tu fazer algo e depois de um tempo tu rever, é sempre assim na real, né, velho? Tu evolui sem saber, né? Tu não vai vendo Exatamente. que tu tá evoluindo, assim, né? Daí quando tu pega algo antigo e vê de novo, eu evolui realmente, né? E se tentar refazer Sim. aquilo, então, daí sim que tu vê que tu E evoluiu. nenhuma questão, não é nenhuma questão tão técnica, porque as minhas imagens eu já sabia filmar tecnicamente e ter, talvez hoje que eu faço menos isso, eu filmo talvez um pouco até mais tremido por falta de prática, Uhum, porque hoje a gente usa mais equipamentos que estabilizam aqui na produtora, então a gente tem câmeras e lentes que já têm uma estabilização que tu desenvolve menos isso, então quando eu vou fazer com a minha, que não tem, já uhum, fica um caos. Então, esse tipo de coisa, quando eu peguei o vídeo, eu olhei, é muito mais a minha maturidade como pessoa de ter vivenciado mais coisas, de olhar para aquele vídeo e dizer, cara, isso aqui está contando a história do fotógrafo, não da pessoa que está sendo filmada. E isso também serve, acredito, para uma ilustração que tu vai desenhar, vai mostrar muito mais o teu traço como ilustrador do que o traço que tu precisa passar o conceito da marca que tu quer fazer um logo, digamos assim. Então, vai ter muito mais a identidade do ilustrador no logo do que da marca em si. Eu acho que isso é importante tu ir treinando e tu rever coisas e pensar o que realmente essa marca quer passar, o que essa pessoa, quem é essa pessoa e quem sou eu. São coisas diferentes. Então, isso tu consegue, claro, ter os dois, porque tem que ter um pouco da tua identidade naquilo, mas tem muito é para mim ou é para ele, sabe? Isso leva muito tempo para tua cabeça entender, virar as duas coisas, sabe? Até onde eu vou nesse trabalho e até onde é o cliente, sabe? Isso é muito interessante de tu... Não é uma coisa que tu consegue aprender na faculdade, digamos assim. É fazendo e fazendo mesmo, de parceria, de fazer um amigo, de fazer... cara, fazer de... Como é que é o nome? Putz, me deu um branco agora do... Tipo, permuta. Cara, pega uma uhum. marca que tu quer fazer, que tu curte, e faz uma permuta com eles de troca de trabalho, que tu vai conseguir já desenvolver um pouco disso. Sim, sim, é muito, muito importante, velho. É crescimento pessoal mesmo, não adianta, né? Conforme a Exatamente. gente vai fazendo, que a gente vai crescendo. E pra quem quer entrar nessa área agora, velho, qual é a dica que tu dá? O que que tu acha que as pessoas devem estudar? O que que tem que focar, assim? Cara, eu acho que o mais importante é tu não ter medo de fazer coisa errada, sabe? Eu acho que nessa área que a gente tá, que é muito digital, tu não pode ter medo de arriscar. E o arriscar não é de fazer algo que vá ficar caótico. Mas testa. Ah, não sei se esse aqui ficou legal. Duplica e faz de novo, sabe? Não gostei disso aqui. Cara, senta com um professor e pede uma ajuda. Tu não é o dono da verdade, cara. Então tu pode pedir ajuda. Não é feio. Tu tá ali para aprender. Se tu soubesse tudo, tu tava ali como um professor já. Ou tu tava ensinando alguém, ou tu não tava estudando. E mesmo professores, cara, quantos professores eu hoje me perguntam coisas que eles não sabem, porque a minha experiência foi por um outro lado que ele não passou. A tua bagagem pessoal influencia muito também. Então, até uma dica, tu conversar com o professor coisas que tu acha que o professor tem errado também, não é uma coisa que eu acho tão errado. Mas, claro, não é um momento de sala de aula tu fazer isso, mas, enfim, tu poder conversar com as pessoas. As pessoas têm medo de conversar hoje. E isso, cara, a conversa é a menor distância que tu tem nas pessoas. Entre conhecimento, assim. E se tu tem uma informação que tu acha que é pertinente com um colega, com todo mundo, cara, fala, sabe?
Eu ouvi uma frase do Mário Sérgio Cortella, que afeto e conhecimento são as duas coisas que quanto mais tu guarda, menos tu tem. Então, cara, isso é uma coisa pra vida, sabe? Se tu tem conhecimento sobre algo que o teu colega não tem, tu tá vendo que ele precisa, ajuda, velho. Ah, mas ele vai ser meu concorrente. Cara, vocês dois estão na faculdade, vocês dois não estão disputando um cliente. E mesmo se você estiver disputando um cliente, vocês dois são pessoas diferentes. O cliente vai escolher a pessoa que ele quer. E talvez por tu ser o cara que deu a dica pro teu parceiro, seja para fazer o teu cliente te escolher. Porque ele gostou da tua ética, ele gostou da pessoa, quem tu é. E isso às vezes faz diferença. E eu digo por experiência própria que eu já passei por situação parecida. Sim. Eu acho essa também, velho. O conhecimento tem que ser repassado, né? Não adianta. Tu tem que Sim. ter essas coisas. Eu tenho um canal no YouTube pra fazer tutorial e coisas, né? Tem que tentar. E quanto mais tu tenta repassar, mais tu aprende, na verdade, porque ensinar alguém é bem diferente do que fazer algo, né? Tu vê daí o quão é difícil, na verdade, ensinar alguém, né? Tipo, como Exatamente. é que faz isso realmente, né? Às vezes a pessoa é tão boa que ela nem entende o que tá fazendo, ela só tá fazendo. Ela não sabe explicar Sim. como fazer, né? É uma coisa que acho que o Cristiano, que é professor aí da produção multimídia, o Cristiano Gleiser, eu lembro nas cadeiras de 3D, a gente usando o Maya. Eu não sei se ainda se usa o Maya no Senac, mas eu lembro que eu preciso fazer isso aqui virar uma forma diferente. Peraí, me dá o mouse. A minha mão sabe fazer, eu não. Aí ele fazia, é isso aqui que tu vai fazer, e aí é por isso, por isso, por isso. Mas o teu inconsciente está acostumado com aquilo que tu precisa fazer para te lembrar o porquê tu faz. Então isso também é algo que tu... Cara, mesmo que tu saiba algo que tu não sabe nem o porquê, mas até tu explicar para alguém isso, faz tu entender o porquê que aquilo faz sentido, sabe? Sim, com certeza é bem isso, né? Às vezes tu só sabe fazer, mas daí quando tu vai explicar, tu vê, mas como é que eu explico isso? Daí tu tem que aprender uma forma de explicar, né? É muito doido, assim. Isso, e aí é onde faz sentido para ti o porquê. Uhum, E isso é uma coisa muito, muito interessante. sim. Cara, acho que foi muito bom. Eu gostei muito da conversa contigo. Acho que o pessoal vai gostar também. Uma última Fico pergunta feliz. que eu tenho sempre é: tu teria alguma leitura ou alguém para indicar para seguir? Cara, eu hoje sigo muito pessoas que são minhas referências, assim. Então, hoje, dentro da área de edição, produção, eu sigo fotógrafos, sigo 3 fotógrafos e produtores de vídeo que são pessoas referências para mim. Não só no visual, não só na técnica, não só no tipo de produção, mas no estilo que eles veem o trabalho dela, no porquê que eles fazem aquilo. Digamos, o Primo Taca Neto é um cara que eu gosto muito, ele é um fotógrafo que faz catálogo de muito revista. Ele já tem acho que uns 40 e poucos anos, ele é casado, a mulher dele gerencia o estúdio, mas o que eu mais vejo nos stories dele é eles mostrando para os seguidores e para outros fotógrafos que seguem como conciliar a tua vida pessoal com o teu trabalho. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não aprendeu a lidar ainda. E isso me inspira de poder... Cara, hoje eu tô sozinho. Eu tenho meus pais, enfim, mas o meu trabalho é por mim, então eu faço tudo. Mas e se eu tiver um filho? Como é que eu consigo equilibrar isso? Eu preciso ter um pensamento diferente para isso. Eu preciso entender que primeiro é a minha família. Eu trabalho para quem? Eu trabalho para mim, eu trabalho para eles, eu trabalho para o meu cliente. Então, esse tipo de coisa eu acho que é importante tu já começar a ver antes de tu começar a trabalhar, porque isso vai moldar o teu estilo e o teu tipo de preocupação com o teu trabalho. Hoje eu não consigo trabalhar muito além do que eu poderia, porque eu vejo que daqui para frente começo a desgastar o meu físico, o meu mental. Então daqui para frente não é produtivo para mim. Talvez seja para o meu cliente, talvez seja para o meu chefe, para mim não é. Então para mim não vale fazer isso. Eu poderia estar fazendo mais freelas, eu poderia estar fazendo mais coisas. Mas seguindo essas pessoas, eu consigo ver o equilíbrio das duas coisas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante dentro de... Hoje a gente está passando por pandemia, por um governo caótico, tudo, e a gente acaba esquecendo de cuidar da gente. Tu está pensando no teu dinheiro, tu está pensando que tu precisa pagar teus boletos, mas o quanto essa tua preocupação é válida, o quanto essa preocupação vai influenciar, te preocupar vai resolver, ou vai resolver tu mudar o teu pensamento, a cuidar um pouco mais
do que tu tá fazendo. Então, aplicar essa tua preocupação dentro do que tu consegue fazer. Tu tá tão preocupado que tu tem que entregar um trabalho que às vezes tu parar e dar uma relaxada vai te dar um estalo que tu vai conseguir terminar ele muito mais rápido do que tu ficar remoendo, tu vai te estressar, tu vai brigar com a tua mulher, tu vai brigar com o teu filho, tu vai entregar o trabalho e depois vai estar todo mundo puto contigo em casa. Valeu ter entregado o trabalho? Não valeu. Então, dá para ir com calma. Eu acho que essas são coisas que eu aconselho as pessoas a fazerem. Pegarem pessoas da sua área e verem não só como uma referência visual, ou como uma referência de trabalho, mas como uma referência como pessoas que te mostrem um todo. Quem são elas, por que elas fazem o que elas fazem. É uma baita filosofia de vida, velho. Muito bom. Eu até... Eu tento aplicar isso o máximo que dá, pelo menos. Sim, eu passei por um período de depressão, eu passei por um período que eu precisei fazer isso para entender que eu estava fazendo tudo errado. Uhum. Foi onde eu larguei o trabalho esse que eu não gostava, e eu falei, cara, eu preciso voltar a fazer o que eu gosto, porque senão eu vou enlouquecer de vez, assim. Sim, eu sinceramente até talvez tento seguir um pouco essa linha, assim, tento sempre me distanciar às vezes das coisas, né, tentar pensar por fora, assim, tipo, pá, o que tá acontecendo? Será que eu preciso de um tempo pra mim? Será que eu tenho que focar nisso agora? Quanto tempo eu tenho pra fazer as coisas também, né, tem que entender essas coisas, assim, mas é bem importante. Douglas, muito obrigado, cara. Gostei muito da conversa. É muito bom saber, né, como as pessoas entraram, o que estão fazendo, como é que é o dia a dia, porque às vezes a gente acha que tudo é fácil, mas nada é fácil, na verdade, né? A gente não entende muito, assim. Então, acho que o pessoal vai gostar. Espero que esteja tudo bem aí também. Eu gostei bastante também. Quando tu me chamou, eu até fiquei meio assim, putz, cara, o que vamos conversar, velho? Eu nem sei o que dizer, porque... Mas é bom, muito bom conversar isso, porque tu acaba refletindo o que tu passou, sabe? E é muito bom isso. Te desejo boa sorte com as tuas próximas entrevistas. Eu não sei se tu vai ter mais. Eu acho que essa vai ser a última, na verdade, velho. É a última. Muito boa. Mas fico feliz realmente que tu tenha me chamado. Gostei muito do papo. Gostei muito de poder contar isso e ter falado um pouco sobre a história que passou. Sobre isso também, né? Quando, não sei o que eu vou falar e tal, mas a gente nunca para refletir a nossa própria história, né? A gente nunca para refletir o quanto a gente evoluiu. Daí quando tu começa a conversar com alguém, ainda mais quando alguém te faz uma pergunta específica, né? Daí tu, beleza, já passei por isso, isso e isso. Então é bom relembrar coisas também, né? Eu até ia dar uma olhada, tentar te dar uma stalkeada ali pra ver como é que era o teu padrão de vida e falar, não, eu não quero, deixa acontecer pra não engessar nada, assim, vamos eu até tento natural. não passar muito pra ser bem conversa mesmo, assim, é natural, sim, né? Sim. É tuas memórias de agora, assim, então, muito bom, velho. Sim. Muito obrigado. É o que eu falei, conversar é o que faz todo sentido, faz as coisas darem sentido.